Educação especial. Eu sou o professor Neriberto e hoje eu falo com você acerca da educação especial. Quando se fala em educação especial, muitas vezes, muitas pessoas têm ficado apreensivos com a realidade, né? Principalmente quando se trata de diversidade humana. Mas a origem tradicional, né, da educação especial, ela faz algumas referências que são importantes para que elas possam com isso despertar, né, em outras pessoas o desejo de nivelar, né, os conhecimentos entre as pessoas de uma forma geral. E uma proposta de educação inclusiva, né, deu um novo aspecto a essa educação, visando um olhar mais diferenciado, com singularidades humanas para os cidadãos que são portadores de necessidades especiais. São feitos pelos questionamentos no dia a dia por inúmeros colegas de profissão, por inúmeras pessoas que tentam com isso buscar uma fundamentação nessa perspectiva de educação inclusiva, que seria a inclusão como um todo, né, como um objeto de estudo, não só, né, o estar ali, né, nessa socialização, visando conhecer com isso, identificar os fatores que permeiam essa proposta de educação inclusiva, que a gente sabe que é direito de todos aqueles que são portadores de necessidades especiais. Os estudos que foram baseados, né, na Declaração de Salamanca, teve lá na sua carta, no terceiro milênio, nessa convenção na Guatemala, teve nessa declaração grande importância para que as pessoas com deficiências, né, as pessoas tivessem o direito, não só na declaração, né, de Salamanca, mas também em vários outros órgãos internacionais, a inclusão de leis importantes, né, dentre as quais a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, né, 93 e 94 de 1996, que é a Lei Darcy Ribeiro, da nossa LDB, da nossa educação, né, para que nós entendêssemos que essa educação especial, né, também atrelada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e demais programas de complementação aos atendimentos educacionais especializados que estão aí em vários estabelecimentos educacionais pelo país afora, desse condições, né, a essas pessoas de terem os mesmos direitos, como o plano educacional da educação especial criado no país, como decretos importantes como 2.208 de 97, que regulamenta a própria LDB, decreto 3.200 de 98, né, de 99, também, que estabelece regras para que isso aconteça, a Lei 7.853 de 89, decreto 914 de 93, né, da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, né, para que esses documentos legitimassem discussões que até então não eram tão importantes no dia a dia para muitas pessoas, mas as discussões sobre a política de inclusão embasada em artigos e leis, né, tem surgido grandes efeitos às pessoas que são portadoras, né, de algum tipo de necessidade especial, e essas pessoas têm tido então o mesmo direito e têm sido atendidas, né, mas foram essenciais, né, o fortalecimento de discussões a respeito das diferenças da educação especial da brasileira, assim como fora do país também, com só o objetivo de buscar, né, junto a essas pessoas, buscar junto a essas pessoas um trabalho para a educação inclusiva aqui no nosso país, para atendermos as pessoas com necessidades educacionais, que nem sempre são as mesmas, são vários laudos ao mesmo tempo, mas essas necessidades especiais com a sua finalidade, compreender e aprofundar os estudos, né, no que se refere a essas políticas públicas, né, de inclusão social, bem como reflexões sobre as normas de como proceder às normas da educação regular e educação especial ao mesmo tempo, para que essas pessoas não só tenham os mesmos direitos, mas também consigam, através desse histórico inclusivo, também se manter, né, junto aos outros ali, né, quando se fala em educação especial, com um só princípio, que é a inserção da pessoa com deficiência no âmbito social, tanto na escola, com os mesmos direitos. Mas de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 205, a educação é um direito de todos, né, mas é dever do Estado, né, é da família, né, e ela será também promovida ao mesmo tempo e será incentivada com a colaboração da sociedade. Então é necessário que a sociedade se envolva, visando com isso um pleno desenvolvimento da pessoa, né,
o desenvolvimento ou o preparo dessa pessoa ao mesmo tempo para o exercício, né, da cidadania e ao mesmo tempo a sua qualificação para o trabalho no dia a dia. Eu sou o professor Neriberto, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que mais pessoas tomem conhecimento sobre o que é educação especial. Quando se fala em educação especial, nós falamos ao mesmo tempo da educação, que é o direito de todos, mas faz-se necessário entendermos e compreender que a educação está baseada na aceitação das diferenças do dia a dia e na valorização de cada indivíduo que ali frequenta esse estabelecimento de ensino, né? Não importando quais sejam os seus fatores, se físicos ou se psíquicos, né? Na verdade, nessa perspectiva, nós vamos entender que falar de educação inclusiva ao mesmo tempo é entender que todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Construindo com isso um universo, né, que favoreça ambos ao mesmo tempo, num só crescimento, que é o crescimento, né, e a valorização das diferenças, né, nesse potencial no nosso país, no nosso município, no nosso estado, no dia a dia. Antigamente, pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência eram separadas, elas eram afastadas das demais pessoas, do próprio convívio, não tinham os mesmos direitos, né? Foi necessário que muitas lutas acontecessem para que esse convívio acontecesse, pois sua diferença era vista como uma maldição, na verdade era um destino marcado por alguém, né? Eram várias crendices populares no dia a dia que acabava fazendo com que essa pessoa fosse ali separada, e com isso surge a segregação, a chegar até mesmo o preconceito que se inicia, né, na jornada da educação, né, das pessoas com algum tipo de deficiência. Mas foi importante que num período já no século XX, né, nós podemos entender que várias pessoas se uniram, ainda se unem ao mesmo tempo num só intuito, no intuito de nós darmos condições, né, da pessoa com deficiência, pessoa que era considerada até então por muitos como indigna da educação escolar, hoje faz parte da mesma escola, ela tem a mesma aceitação, ela tem às vezes até um estagiário, né, com grandes descobertas, né, na área da medicina, da biologia, da saúde, né, que isso começou a acontecer, que começou-se a estudar as pessoas com deficiência, né, com a finalidade de oferecer propostas educativas para sanar esses problemas e dar as mesmas condições às pessoas. Quantas pessoas não têm surgido ao longo dos séculos aí, ao longo dos anos aí, pessoas, né, nos estabelecimentos de ensino, né, e têm se destacado aí na medicina, né, na neurociência, né, até mesmo na física e vários outros setores, né, pessoas com deficiência que tiveram a mesma oportunidade. Então, essa fase que foi chamada de segregação já lá antes do século XX, ela começou com a inserção de pessoas, né, que eram deficientes, né, em grandes instituições de ensino, que acabaram propiciando, né, a alfabetização e provando que era necessário, que era importante, que era possível sim. E a partir da década de 1950 nós começamos a entender que eclodiu então um movimento pelo país que tinha sido negado, né, o ingresso de pessoas que tiveram seus filhos negados lá no estabelecimento de ensino após a Segunda Guerra Mundial. Então foi importante as várias convenções, as várias leis, né, para que as pessoas com deficiência física, né, tivessem os mesmos direitos, né, que as outras demais. E hoje, como nós observo na escola, no dia a dia, que muitas dessas pessoas têm estagiários, né, que ali são puxados pelo próprio município, né, para trabalhar as habilidades dessas pessoas no dia a dia, né, para que elas se tornem aptas também a ingressar e a reingressar na sociedade, se prepararem assim como as demais, pois têm os mesmos direitos, né. Até então não se via falar em escolas, né, mas as escolas começaram a surgir e mais tarde classes especiais dentro da escola, salas de multimeios, né, salas onde as pessoas tivessem uma oportunidade de trabalhar de uma forma diferenciada e com isso acabou havendo então uma integração social, né? Ou seja, ocorreu uma mudança filosófica na direção da ideia de educação especial, somente a educação que era integrada, né? E hoje é possível sim a junção, quando nós falamos de educação especial, a junção do aluno com deficiência, né, se adaptar no regime da escola, né, sem qualquer modificação, às vezes com algumas adaptações do sistema, né, devido ao tipo de deficiência, mas o modelo, né, sempre orientado ali
através das leis e ao mesmo tempo pela direção das escolas e do professor, da professora do dia a dia que trabalha, né, na comunidade, para fazer com que as pessoas possam participar da comunidade, né, sem qualquer modificação substancial, para integrar-se como pessoa, né, com deficiência no dia a dia. Nós vamos ver isso nos concursos, nós vamos ver isso no próprio vestibular, né, na educação integrada que ela é explorar, que até então ela excluía aqueles que não tinham condições de acompanhar os demais alunos. Hoje, pelo contrário, a educação especial ela traz, ela é lei, né? As leis sempre tinham cuidado de deixar, né, essas pessoas fora disso. Hoje não, pelo contrário, nós temos leis que amparam para que as pessoas com deficiência elas tenham condições de frequentar as escolas regulares, né? Nos fins dos anos 80, foi importante nós entendermos a ideia de adaptar o sistema escolar, né, para as necessidades dos alunos que eram portadores de algum tipo de necessidade, né? Isso propiciou uma educação de qualidade a essas pessoas, igualitária, né, para todos aqueles que tivessem esse problema, aceitando as diferenças individuais de cada pessoa, né, com seus atributos e até mesmo com os obstáculos, mas valorizando essa diversidade que a gente sabe que acontece no dia a dia. E isso aconteceu e deu um enriquecimento da educação para que essas pessoas tivessem não só a oportunidade, mas a chave, né, através dessa declaração que eu citei para vocês lá de Salamanca, do terceiro milênio, na convenção em Guatemala, de dar condições às pessoas do dia a dia com deficiência de poderem também frequentar as mesmas salas de aulas regulares como as demais. É importante, quando nós falamos nisso, nós entendermos que nós não estamos falando só no papel. Isso ocorre no dia a dia. Aqui no nosso município, ocorre em vários outros municípios. No Brasil, diversos documentos legislativos e administrativos, eles são criados, né? Eles tratam esse assunto e levam a sério, e começam pela própria Constituição lá de 1988, como citei, no artigo 205, e pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 1996, 93, 94 de 1996. São leis que regulamentam essa inclusão, né? A filosofia da inclusão, ela propõe uma educação que seja de qualidade, que seja igualitária a todos ao mesmo tempo, aceitando as diferenças ao mesmo tempo, que sejam individuais, suas peculiaridades, né, os atributos, né, e não como um obstáculo, mas sim valorizando essa diversidade no dia a dia para o enriquecimento das pessoas lá no mundo, no dia a dia, né, através de inúmeros documentos, né, que surgem aí, principalmente nas escolas. E hoje nós temos cursos de especialização na área da educação especial, o que faz com que inúmeras pessoas se preparem para esse fim, para esse atendimento, para atendimento de pessoas especiais, né? Pessoas que têm essas necessidades especiais, pessoas que não tiveram culpa de terem nascido assim, mas têm os mesmos direitos perante a lei. Enquanto professor, eu tenho sempre primado e tenho alunos, né? Eu tenho sempre primado por isso, sempre trabalhei com pessoas assim, primado por uma igualdade, né, dentro dessas especificidades de cada aluno. Por quê? Porque na verdade é um acesso à qualidade que é realizado, né, na cidade onde você trabalha, às vezes pelo próprio município, né, às vezes pelo próprio estado, muitas vezes com palestras pela Unesco, por vários outros governos afora aí, né, e dentro do Brasil ao mesmo tempo, né, mas que estejam sempre incluídos, né, na nossa legislação. Então a educação inclusiva, ela não se refere aqui apenas a deficientes, mas ela se refere sim a todas as pessoas, né, com necessidades educacionais, não só necessidades especiais, educacionais e especiais em caráter temporário ou até mesmo intermitente, né, ou permanente, como em muitos casos que a gente sabe disso. E isso vai com certeza dar garantia para que essa filosofia da educação ela possa ser medida como uma filosofia da inclusão, não da exclusão, mas da inclusão, que vai fazer com que todas essas pessoas possam ser incluídas, possam ser inseridas no dia a dia, lá na escola, né, no dia a dia, e possa, assim como muitas outras pessoas,
terem a mesma dignidade. Toda criança ela tem direito, um direito que é fundamental, que é um direito à educação, o adulto da mesma forma, e isso se deve à oportunidade de atingir, de manter o nível adequado de aprendizagem nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Então toda criança ela possui as características, né, e os interesses e habilidades ao mesmo tempo, ainda que com algumas necessidades de aprendizagens, né, que são únicas, né, como o próprio Vygotsky chegava a falar. E os sistemas educacionais eles devem ser definidos e dotados ao mesmo tempo de locais, de programas e ao mesmo tempo de pessoas especializadas para estarem recebendo, implementando, né, mecanismos e técnicas baseadas nas legislações, né, para atenderem essa diversidade humana no dia a dia. Muitas vezes você sabe que não é fácil, são vários laudos, né, mas aquelas necessidades educacionais especiais, né, não vão de forma nenhuma impedir com que essa criança, com que esse ser, né, tenha o seu acesso negado à escola, mas muito pelo contrário, nós devemos sim acomodá-los dentro de uma pedagogia que seja centrada na criança, capaz de satisfazer essas necessidades, sejam elas especiais, sejam elas educacionais, né, que a gente consiga com isso, a gente possa com isso conseguir uma orientação inclusiva, né, no meio, né, de forma eficaz, para que essas pessoas tenham condições sem a discriminação no dia a dia que ocorre de muitas formas, né, no meio da comunidade, mas que a gente possa acolher, construir com isso uma sociedade que é inclusiva, uma sociedade que é justa ao mesmo tempo, mas que vai se alavancando e vai alcançando na educação, uma educação que é para todos. Além disso, as escolas no dia a dia devem, com certeza, promover um meio, né, para que a educação efetiva ela ocorra na maioria das crianças e aprimore com isso essa eficiência, né, ao mesmo tempo nessa instância, né, de como um todo nesse sistema educacional. Isso só vai acontecer quando nós, educadores, nós professores entendermos que não são as declarações que são importantes, ainda que elas fortaleceram, fizeram com que isso acontecesse, mas o Instituto de Educação, ele depende de mim, depende de você familiar, depende de você no dia a dia, na sociedade, entender que todos somos iguais perante a lei, perante as legislações. E é importante entender que para que um município ele vá bem, a educação deve também, com certeza, ser o pilar central, mas não só na educação, mas tornando com que tudo se ocorra dentro de uma aprendizagem única, que na verdade é impossível nós termos salas homogêneas, trabalhar com pessoas com diversas diversidades e exigências ao mesmo tempo, se nós não desenvolvermos dentro de nós aquele senso crítico, né, de competência, de professor, de educador, de que todos são iguais perante esta lei, e dentro de nós mesmos nós entendermos que esses alunos estarão ali cumprindo um papel de cidadão assim como qualquer outro, dentro de um contexto democrático que surge, né, como um todo, dentro das suas especificidades, das suas particularidades, nós entendermos que enquanto educadores e professores o nosso dever não é só o de acolher, mas é de dar ali o acesso à escola, né, e ao mesmo tempo levarmos essa questão, que pode ser uma questão discutível, dessa educação para todos ao mesmo tempo, nas reuniões, né, e falarmos acerca dessas semelhanças, né, o quanto nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós, na escola nós temos um só direito e um só dever, que é o direito da aprendizagem. Infelizmente, nós temos encontrado nas redes públicas e privadas o despreparo muitas vezes de alguns profissionais quando se fala dessa educação, inclusive da educação especial ao mesmo tempo, que é bem diferente uma da outra, que é de atender essa demanda. Muitas vezes o próprio município não consegue atender a demanda, não me refiro ao nosso e outros, mas de nada adianta o desejo do professor, de nada adianta o desejo do educador para realizar, né? Não basta apenas a intenção, deve haver a ação do poder público com a prática voltada para essas necessidades, para receber esses alunos, para receber essas pessoas, e esse poder público ele deve propor o que está explicitado na nossa Constituição, na nossa LDB, que são os objetivos que são já decretados lá nos parâmetros curriculares nacionais, né? Na verdade,
também no Ministério da Educação e Cultura. Hoje não cabe mais na educação voltada ao interesse da escola, mas voltada em conteúdos que são pré-estabelecidos e devem ser com isso respeitados dentro desse universo da realidade de cada criança, quer seja ela uma criança especial, quer seja uma criança normal no dia a dia, porque todos, como eu disse, têm acesso, devem ter acesso, e os seus valores, essa finalidade, esse crescimento intelectual e moral ao mesmo tempo, deve ser para todos. A visão da criança e o papel em que ela exerce nesse meio, né, muitas vezes foram modificados, né, pela vontade das pessoas que estavam à frente desses estabelecimentos educacionais. Mas nós devemos sempre trabalhar nessa perspectiva de respeito, né, para que nós possamos obter com isso um grande sucesso. Uma escola que desenvolve uma política inclusiva está plantando com isso uma semente para uma sociedade que com certeza será desenvolvida, será justa, sem preconceito, né, e acima de tudo com noções do que é ter uma educação igualitária, educação para todos. Com a intenção de mudar essa visão, na realidade nos dias de hoje, nós estamos sempre pensando e aprimorando no dia a dia as nossas formas de atendermos lá na nossa sala de aula o nosso aluno, o aluno que nós recebemos muitas vezes de outro estado, muitas vezes de outro município, sem nós muitas vezes entendermos de que se trata o laudo, mas para isso nós contamos com a ajuda de psicólogos, nós contamos com a ajuda de profissionais que entendem e sabem muito bem o que deve ser feito, e para isso o município conta também sempre com a ajuda dos estagiários, a própria Secretaria de Educação ter feito isso no dia a dia nas escolas, para que realmente a educação especial, a educação da inclusão e não da exclusão, ela ocorra no nosso município. Eu sou o professor Neriberto, eu sou pedagogo, sou físico, sou biólogo, com especialização em História Social, Coordenação Pedagógica e Docência no Ensino Superior. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe para que nós possamos mostrar que a educação especial, né, pode sim estar atrelada a essa educação de inclusão no dia a dia, não só aqui no nosso município de Querência, mas no estado de Mato Grosso e pelo país afora.